Educação à distância, mudando realidades. Professor Lorisman, eu estava lendo aqui um livro de história regional que fala de Humaitá. Foi escrito por você. Olha aí, olha aí. Ô, nosso aluno aí. Alunos, chegamos à nossa aula de história de Rondônia. Eles gostam da entrada. Tão esperado. E aí, o que acharam da entrada? Ficou legal a entrada, não ficou? Cara, ficou muito aqui, bacana. Ó, tô arrepiado até agora aqui, rapaz. Nós paramos aqui para poder assistir junto com vocês. Quando começou, foi ao ar. Nossa, aquela coisa assim, grandiosa, né? Que bacana. Então, alunos, prestem bem atenção. Nós começamos hoje uma nova temporada, uma nova disciplina, que é a História de Rondônia. Preste bem atenção, procure anotar tudo, porque nós sabemos, tanto eu como o professor Beto, que aí o interior de Rondônia, em todo o estado de Rondônia, especificamente no interior, há muita defasagem de livros regionais. Não encontra, Neto. Os colegas, quando vêm para cá fazer curso, acabam dizendo, onde é que eu encontro livro, não sei o quê. Bom, as aulas que nós preparamos durante todo esse módulo, essas aulas elas são preparadas mediante um livro do professor Marcos Teixeira e o Dante Fonseca, que foram nossos professores da universidade. Inclusive o Dante pediu para já mandar o link para ele, que ele quer assistir a nossa aula. Tá vendo aí? Dante. Então todas as aulas elas são baseadas no livro História de Rondônia. Rondônia, história, não é isso? Então fique ligado, porque as aulas elas têm fundamentações. Aqui não foi nada inventado por mim ou pelo professor Beto. Vem diretamente da academia. Exatamente. Da Universidade Federal de Rondônia. Nós temos referências bibliográficas, no caso aí, de alguns autores. Então, é com muita alegria, com muita satisfação que nós iniciamos hoje História Regional. Olha, nunca, mas nunca na história desse estado, nós tivemos uma aula de História Regional. Pela primeira vez. E quem está na frente? Mediação tecnológica. E vocês terão todo um módulo de história regional. Então aproveitem. Vamos lá? Olha, e você nem fala porque está de Rondon hoje. De Rondon, olha claro. Aí, olha o nosso uniforme de hoje aí, ó. A Expedição Rondon, né, Beto? Os 150 anos de Rondon. Olha aí. Fica bonito, né? Já começamos. E amanhã tem outras camisetas. E nós vamos falar de Rondon, eles vão ver o Rondon aparecendo aí na tela. Verdade. Vamos lá então. Rapaz, que maravilha, né? Maravilha. Começamos aí uma nova temporada com vocês, alunos. E um detalhe, hein? Passa muito rápido. Vai ser rápida essa aula, mas precisa e concisa que vocês terão que anotar tudo. Sabe por quê? Porque a aula de História de Rondônia, vocês irão utilizar, inclusive, para fazer concurso público. É isso mesmo. Então, vamos lá. Comigo aqui no chat, eu tenho o professor Beto, que já está na sua posição, não é isso, Beto? Professores, estou aqui já em contato com vocês, já estamos aqui ao vivo em contato com vocês, para pegar essas informações, a percepção de vocês sobre essa história, a contribuição, porque às vezes nós estamos contando a história daí de onde você está. E é claro que você tem que
muito a contribuir aqui conosco. E toda contribuição será válida. Mas vamos ver o que vai cair na aula de hoje, assim. Já está na tela, Beto. Nesse Já tá na módulo tela. aqui, já é rápido. Aí, aqui. É rápido porque nós estaremos trabalhando com a unidade 1. Isso. A conquista e a colonização da Amazônia, a submissão do indígena. Nós estaremos trabalhando com o 2, navegações no Rio Madeira e abertura do Amazonas para a navegação internacional. Nós estaremos trabalhando os povos indígenas de Rondônia, a população indígena dos vales do Rio Madeira e do Guaporé, e a exploração, conquista e ocupação da Amazônia no contexto do antigo regime. Também teremos colonização do Vale do Guaporé, a fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade, a mineração no Vale do Guaporé, Real, Forte, Príncipe da Beira, os trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, doenças e epidemia no Vale do Guaporé e a resistência escrava no Vale do Guaporé. Ok. Mas a aula de hoje não vai tudo isso não, professor. Não. Ali é o semestre, ali é o módulo todo, né? Módulo todo. Primeira unidade. Primeira unidade. Nós teremos 2 unidades, aí é a Isso. primeira unidade. Nós temos aí a conquista e colonização da Amazônia, a submissão do indígena, os primeiros contatos dos indígenas com os europeus, os Ianaconas, os mitaios. Então vamos entender o que era Ianaconas, o que era mita. Questão que eles já tiveram essa aula aqui quando nós estudamos sobre a colonização da América. Perfeito, E aí perfeito. nós dois, professor Losmar. Isso. Aí o perfil aí do professor João Herbert, mas todo mundo me conhece como professor Beto, né? João Herbert, sou licenciado em História, especialista em Gestão Pública. Aí vem o meu colega, professor Lourismar Barroso, que Tua coisa tá aqui, né? É escritor agora, né? Isso. Licenciado em História pela Universidade Federal de Rondônia também, especialista em Arqueologia da Amazônia e mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul e escritor. Agora escritor, exato. E a competência de hoje, Beto? Vamos lá para a competência de hoje, porque nós temos competências e habilidades hoje, hein? Isso. A primeira aula sempre traz competência e habilidade. A competência dessa unidade 1, ela traz 3 competências. Compreender os elementos culturais que constituem a identidades regionais e compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos. Aí nós temos aí a competência 3, compreender a produção do papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas relacionadas à prática de diferentes grupos e atores sociais. E habilidades são 2. Habilidades, vamos para a habilidade, que é da aula de hoje. Isso. Já as fontes diversas, os processos de ocupação dos meios físicos e relações de vida humana com a paisagem. Ok? Identificar em fontes diversas do processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Assim como também analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Ok? Vamos lá então. Já começamos com essa imagem belíssima. Veja aí, uma pintura corporal, né, Beto? Linda essa imagem. É, uma pintura corporal de um nativo que, no linguajar popular, nós chamamos de índio, é isso? E aí também o seu adorno. Se você observar, aluno, eu vou marcar para vocês aqui com meu lápis, olha só, olha a diferença. Olha que olhos mais lindos, olhos verdes. E isso nos remete em dizer que houve uma junção entre o europeu e o nosso nativo. A pele é escurecida, não negra, mas uma pele parda, mas os traços europeus. Tudo bem? Vamos lá. Os povos indígenas constituem-se em conjunto diversificado de culturas, preste bem atenção, cuja única identidade inquestionável reside no fato de ocuparem a América, bem antes da chegada dos europeus. E aí nós falamos sobre os primeiros navegadores que aqui chegaram, por exemplo, na América, Vicente Yanes Pinzon, tivemos Pedro Álvares Cabral,
na América ali, América Central, o Colombo e tantos outros, né? Que vieram, tiveram contato com nossos nativos e passaram a registrar a sua existência. Vejam, eles têm uma identidade inquestionável. Quando se fala em identidade inquestionável, uma identidade jamais poderá ser comparável. Tudo bem? Vejam aí, índios guaranis Kaiowá. Essas nações, é interessante, vem para mim aqui, é interessante você notar, aluno, que cada nação indígena, ou seja, cada tribo indígena, ela tem a sua expressão corporal. O que eu estou falando? Aqui, por exemplo, a pintura corporal. Cada pintura, ela é específica de uma etnia. Ou, melhor dizendo, cada etnia cria os seus traços. Tudo bem? Interessante que quando eu estava visitando ali, aqui em Porto Velho, o hotel de trânsito, que fica ali atrás da Escola Castelo Branco, e eu tenho alguns arcos e flechas, e eu procurei pedi para colocar pena, né, enfeitar. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei com alguns arcos lá, eu fui na nação caritiana, eles falaram que não poderiam utilizar aquele arco. Por quê? Porque não era deles. Eu não entendi. Os tenharis já tinham lá uma forma de fazer arco, a espessura, a grossura do arco. E eu fiquei me questionando. E eles conhecem. Olha só, geralmente tem uma bitola ali de 2 dedos ou 3 dedos de largura. Então eles conhecem o tipo do seu adorno, a sua confecção, o seu material, os seus artesanatos. E eu fiquei assim, como é que eu posso dizer, impressionado. Como é que eles sabiam que aquilo era dos Tenhari ou era dos carintianos? E o mesmo acontece com o Suruí, o Urubu-Uau, os Senta-Largas e assim vai. Então, a pintura corporal é fundamental para cada nação indígena. O adorno, isso aqui que vocês estão vendo, aí o pau de chuva, a pintura em si, ela é específica. Cada nação possui a sua. Tudo bem? Pois não? Eu queria que você me permitisse Sim. falar assim da impressão, assim. Eu quero que tu veja assim as fotos que estão chegando aqui, da atenção que estão os alunos nessa. Sério? Abre para nós aqui. Eles estão, professor Losimar, eles estão ligados aqui na aula. Na verdade, tá? assim, eu estou... Primeiro que a professora Sheila me manda uma foto com os alunos dela da aldeia Roosevelt aqui. Olha aí. Todos eles vestidos, professor Lorismar. Caramba! Ei, vamos dividir conosco essas imagens. Passa para o nosso grupo do WhatsApp aí, para nós podermos compartilhar isso via Face, porque essas imagens irão rodar o mundo. A professora Raineta aqui. Rondônia precisa ser vista, Beto. A professora Raineta aqui está aqui com a imagem dos alunos dela e tirando foto da televisão conosco, né? aparecendo. Linda, 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 linda. Olha, assim, eu fiquei assim, porque é a primeira vez, aluno não tem noção, é a primeira vez na vida que é transmitido ao vivo aula de história de Rondônia para o estado e para o mundo. Pela primeira vez. Por isso que a aula ela foi preparada com bastante carinho para vocês. Tá bom? Vamos seguir. Continuando na tela com a imagem da nossos nativos aí. Eu estava falando sobre a expressão corporal, a pintura, o adorno, os acessórios que são utilizados por essas nações indígenas. Os conquistadores ibéricos encontraram povos que viviam sob o comando de um governo, ou vamos dizer assim, de um monarca, né? Por exemplo, os incas e os tupinambás. Esses povos, eles viviam sob variados padrões de relações sociais, estando em estágios diferentes de domínio de técnicas para a produção do seu próprio sustento. Olha aí, vem para mim. Cada nação indígena, ela tem a sua evolução, ela tem o seu estágio, o seu comportamento. Os incas e os tupinambás já estavam bem mais adiantados, enquanto outras nações estavam ainda
caminhando no sentido de evoluir com o tempo. Percebe? Pois é, com base nisso, toda e qualquer nação nativa vai ter sempre um representante, que é denominado ou o monarca, ou o pajé, ou o cacique, ou o líder, mas tem que ter alguém que está à frente ou está no comando daquele povo. Há uma hierarquia, inclusive, nessas nações. Tudo bem? Continua lá na tela. Vejam aí, senhores, esse ritual de antropofagia. Antigamente, isso foi muito relatado pelos europeus quando tiveram o primeiro contato com nossos nativos aqui na América. Isso. Observem que aqui atrás eu tenho um europeu que está sendo... Olha só. Eu vou contar para vocês. Olha no teu olho, aluno, vem aqui para mim. Esse europeu que está lá atrás, observe que é um homem branco, barbudo, é um europeu. Branco por quê? Porque não pegava sol. Lembra? Na Europa só é frio. Ele está sendo engordado para depois ser sacrificado. Observe que os nossos nativos, algumas nações nativas, sim, elas possuíram no passado esse ritual de antropofagia. O que seria isso? Comia a carne, né, do europeu, porque havia uma crença neles naquela época que, eu vou comer. Morria, por exemplo, um guerreiro na tribo. Esse guerreiro, ele era servido para todos. E aí o cara chegava lá e comia uma parte da perna, do braço, qualquer parte, porque tinha a crença que a qualidade daquele guerreiro que morreu iria ser repassada para aquele que está vivo ainda. Olha só a ideia. E ao mesmo tempo, saboreavam a carne do homem branco. Mostrar para o homem branco, mostrar para o europeu que o nativo era superior a eles. Joga na tela para vocês verem aí. Ó, olha aqui um com a perna, o outro aqui com o braço. Estão saboreando o outro com a parte do corpo, ó, o tórax, não é isso? O outro com a cabeça. Professor, isso existiu? Sim! No início da nossa colonização, século XIV, XV, aqui na América, os primeiros contatos europeus, infelizmente aconteceu dessa forma. Só que com o tempo, esses nativos foram sendo evangelizados e foram perdendo essa cultura de antropofagia. Tudo bem? Hoje, onde é a região norte do Brasil, especificamente os estados do Amazonas, o Acre, o Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará, olha aí, aluno, existiam inúmeros povos indígenas, sendo eles nômades e sedentários. O nômade, aquele que não tem uma residência fixa, e o sedentário, aquele que vivia mudando de região para região. Essas nações, elas praticavam a agricultura, produziam excedente para trocas com outros grupos, havendo entre eles, inclusive, a divisão do trabalho. Olha que interessante, aluno. Nenhuma nação indígena, em uma tribo indígena, também havia a divisão. As mulheres executam o trabalho, os homens executam outro trabalho, as crianças executam o trabalho. E assim vai, do sexo masculino e do sexo feminino, cada um tem a sua função. Tudo bem? Dentro de uma tribo. Vê para mim. É por isso que se fala que a região norte é a região onde está concentrado a maior parte das nações indígenas. Você pega aqui, ó, todos esses estados, Tocantins, Roraima, Rondônia, Pará, né, o Acre, o Amazonas, Amapá. Quando se fala que a maior concentração de negros na América, nós temos aí o Haiti, por exemplo, no Brasil, lá na Bahia, né? Os europeus, lá no sul. E aí você tem uma definição, os pontos pertencentes a cada nacionalidade, tudo bem? A cada grupo. Avançamos lá.